crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje é de ciência, data 17/8/2021. Na aula anterior, nós começamos um assunto, as pessoas, não foi esse? Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos abrir o livrinho de vocês na página 63. Todo mundo abrindo o livrinho na página 63. Muito bem. O desenvolvimento nas fases da vida. Você já estudou que os seres vivos mudam ao longo do tempo, não é isso? Muito bem. Nos seres humanos, cada fase da vida recebe um nome. Infância, adolescência, vida adulta e velhice. Qual é dessas fases da vida que vocês se encontram hoje? Vocês sabem? Muito bem. Vocês estão aonde? Em que fase da vida? Na infância. Parabéns, acertaram. Pois vamos conhecer cada uma dessas fases da vida? Vamos lá? Vamos começar falando de infância. Infância de 0 a 12 anos de idade. A criança nasce e cresce rapidamente ao longo dos anos. No início da infância, ela é totalmente dependente do cuidado dos adultos. Aos poucos, passa a fazer diversas atividades sozinha. Durante a infância, a criança pode desenvolver muitas habilidades como a fala e a escrita. Vocês sabem que quando uma criança nasce, ela é totalmente dependente de uma pessoa adulta. Porque ela não sabe caminhar, ela não sabe falar, ela não sabe se vestir, então ela fica dependente de uma pessoa adulta. Vai crescendo, mas ainda depende do cuidado de um adulto, principalmente quando a criança começa a caminhar. As crianças não têm noção do perigo, não é isso? Então, nessa fase, geralmente na infância, a criança depende dos cuidados de um adulto. A adolescência. Adolescência é de 13 a 17 anos. O crescimento continua, mas ocorre várias outras mudanças no corpo dos meninos e das meninas. Na adolescência, o jovem começa a ter características que estarão presentes na vida adulta. Então, nós já sabemos que a adolescência ela corresponde de 13 a 17 anos de idade. Vamos lá para a página 64. Fase adulta, de 18 a 60 anos. O corpo atinge o máximo de desenvolvimento. As pessoas são capazes de cuidar de si mesmas e exercem diferentes funções. De maneira geral, é na fase adulta que as pessoas têm filho. Os adultos têm responsabilidade que as crianças e os jovens geralmente não têm. Então, na fase adulta, corresponde de 18 a 60 anos. Nessa fase, geralmente as pessoas já têm o seu próprio emprego, têm sua casa, têm sua família, não é isso? É nessa fase aí, na fase adulta. Vamos conhecer agora a velhice, falar da velhice. A velhice, ela corresponde a partir dos 60 anos de idade. É a segunda parte da vida adulta. A pessoa já tem muita experiência de vida e seu organismo começa a ficar mais debilitado. Práticas saudáveis nas outras fases da vida ajudam o idoso a manter o bem-estar físico e mental. Durante a velhice é importante manter-se ativo e motivado. Como diz aqui na parte da velhice, para ter uma velhice saudável, a pessoa tem que cuidar desde a fase adulta. Para quando chegar na fase da velhice, a pessoa está bem, não é isso? Então tem que cuidar da alimentação, fazer alguma atividade física, não é isso? Então vocês já conheceram as 4 fases da vida do ser humano. A infância, que corresponde de 0 a 12 anos. A adolescência, que é de 13 a 17 anos. Na fase adulta, que é de 18 a 60 anos. E a velhice, que é a partir dos 60 anos. Sempre é tempo de aprender e criar.
Apesar de o corpo não crescer mais na idade adulta, o desenvolvimento humano não para. Isso ocorre porque as pessoas são capazes de usar a criatividade e aprender continuamente. Algumas delas viveram os momentos marcantes de sua carreira no final da fase adulta ou na velhice. Veja alguns exemplos. O artista italiano Michelangelo, 1475 a 1564, terminou uma de suas maiores obras aos 66 anos, a pintura da Capela Sistina com vários e belos desenhos. Aí está o retrato de Michelangelo e o teto da Capela Sistina em Roma, Itália, em 2015. Então, crianças, embora ele não cresça mais fisicamente, mas nem por isso ele não é capaz de desenvolver sua criatividade. Aqui está o exemplo desse artista. Ele completou a obra dele aos 66 anos de idade. Isso quer dizer que mesmo na pessoa na fase da velhice, ela é capaz de fazer muitas coisas, viu? Outro exemplo é a poetisa brasileira Cora Coralina, 1889 a 1985. Começou sua carreira de escritora aos 50 anos e lançou seu primeiro livro de poemas somente aos 75 anos. Aí está o retrato da Cora Coralina em 1983. Então aqui vocês estão vendo dois exemplos de pessoas bem famosas que mesmo na idade, na fase da velhice, terminou suas obras, foi capaz de fazer algo bem importante, não é isso? Vamos lá para a página 67. Então, o que foi que nós estudamos nesse texto aqui, nesse tema aqui das pessoas? Nós estudamos o ciclo de vida dos seres humanos, que é dividido em fases. Quais são as fases? Infância, adolescência, idade adulta e velhice, não é isso? Que a infância vai de 0 a 12 anos, a adolescência de 13 a 17 anos, a fase adulta de 18 a 60 anos, e a segunda fase da idade adulta se inicia aos 60 anos, que é chamada de velhice. O desenvolvimento do corpo é acompanhado de diferentes atividades sociais, e o aprendizado ocorre durante toda a vida. Seres humanos na quatro fases do ciclo de vida. Então, aí está alguns exemplos de seres humanos. Tem alguns seres humanos que estão na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta e outros na velhice. Gostaram do assunto? Aprenderam? Parabéns, eu sei que sim. Então, vai ficar uma atividade aí para vocês responderem no livrinho de vocês. Aí na próxima aula a tia corrige direitinho, certo? A tia vai enviar. Depois do vídeo aula vai estar lá anotado as páginas do livro que vocês irão responder as atividades. Então, tchau, até o nosso próximo encontro. Continue em casa, continue se cuidando.